Então, pessoal, boa noite. A gente vai falar aqui hoje sobre valuation de ações, continuação do capítulo 13 aqui do Assaf Neto, tá? Capítulo 13 que a gente começou na aula anterior e vamos terminar hoje aqui. Pessoal, como é que a gente calcula o preço de uma ação? A ideia básica é a gente estimar os retornos, os ganhos que essa ação, que essa empresa vai trazer no futuro, e a gente desconta isso a valor presente. Desconta isso dada uma taxa de juros ou uma taxa de desconto e dado o tempo de retorno. Na aula passada, para quem não viu, dá uma olhada lá no vídeo anterior, eu estava mostrando para vocês um fluxo de caixa, eu tinha começado a explicar isso aqui com vocês, tá? Eu tinha mostrado como é que a gente faz o fluxo de caixa de uma empresa, como é que a gente traz isso ao valor presente, né? Então tinha, só para vocês lembrarem, eu tinha desenhado a linha do tempo com as setas para cima, que representavam os encaixes positivos, né? Ou seja, a geração de caixa positiva que a empresa estaria dando para o acionista, e a setinha para baixo estaria representando os dispêndios que a empresa ou acionista teria. Tá? Estão lembrados disso? E eu fiz a setinha para baixo, representando o investimento inicial e zero. Tá? E aí, eu mostrei para vocês como que a gente trazia isso a valor presente, esses fluxos futuros a valor presente. Então, a gente pegava todos os fluxos, né, todos os encaixes ou todos os rendimentos que a empresa fossem previstos para a empresa dar no futuro, e a gente traria a valor presente isso, descontando isso a uma determinada taxa e a um determinado tempo, a um determinado prazo. Estão lembrados disso, pessoal? E aí a lógica era o seguinte: se esses valores futuros descontados, trazidos a valor presente, fossem maiores do que o investimento inicial, a gente resultaria na conclusão de que valeria a pena fazer aquele investimento ali. Tá? O valor presente dos fluxos de caixa futuros seria maior que o investimento inicial. Tá? Estão lembrados disso que a gente estava falando? Quem não lembra, tá, estiver lembrando, pega o final da aula passada, que está lá gravado para vocês, que tem eu detalhando isso lá. Tá? Então, se esses valores fossem maiores que o investimento inicial, valeria a pena esse investimento. Ou seja, aquele investimento ali traria um valor líquido, um valor presente líquido positivo. Tá? Mas aqui, pessoal, como é que a gente faz, vendo a fórmula aqui, que foi que eu passei para vocês na aula passada, só está com letras diferentes aqui, a gente falando especificamente em dividendos e o preço de venda da ação, como é que traduziria esse raciocínio? Tá? Ó, seria a mesma lógica, né? O modelo básico de avaliação de uma ação é definido com base no valor descontado dos fluxos de caixa. Então, pegar os fluxos de caixa futuros e trazer a valor presente. Tá? Ou seja, no valor presente, seus fluxos futuros de caixa, que vão ser dados aqui por essa fórmula aqui. Ó. Então, o P0 para a gente aqui, representado aqui pelo valor intrínseco da ação, né? O P0, então, o valor intrínseco da ação para a compra, qual que é o valor, o preço de compra da ação? Qual que é o preço justo por aquela ação? Ele vai ser dado pelo somatório, tá? Essa letra grega aqui representa somatório, tá? Do tempo t variando de 1 até n, tá? Do dt, que é o dividendo previsto
no momento T, ou seja, é o dividendo que se prevê que a empresa pagará para o acionista no momento T, dividido por 1 mais K, que é a taxa de desconto, tá? Ou seja, a taxa de retorno esperado pelo acionista da empresa. Então, 1 mais K elevado a T, que é o tempo. Tá? Esse primeiro termo aqui, esse somatório, então, representa a soma de todos os dividendos futuros que a empresa, que prevê-se que a empresa vai gerar, descontados a uma determinada taxa, tá? No tempo T. É isso que esse termo aqui quer dizer. Mais, tá? O PN, que é o preço de venda da ação no final do período, quanto que se imagina que essa ação valerá no tempo T é igual a N, dividido por 1 mais K, que é a taxa de desconto, no tempo N. Ok? Então, isso basicamente é uma linha do tempo com fluxo de caixa de todas as setinhas para cima, que eu tinha falado na aula passada, representando todos os dividendos, mais o preço de venda da ação. PN é o preço de venda da ação no futuro. Eu pego os dividendos e o preço da ação no futuro e desconto e trago o valor presente, tá? Que é esse termo aqui, que é o denominador desses dois termos. É 1 mais K elevado a T, ao tempo. Tá? Essa é a formulazinha básica do valuation. Tudo bem, pessoal? Acompanharam aqui? Alguém não entendeu? Dúvidas? Precisa que eu repita, gente? Como é que tá para vocês? Tudo bem? Por aqui tranquilo. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos caminhar aqui. Então vamos ver esse exemplo aqui que vai ficar mais claro para vocês. Se o valor de uma ação no início de um ano é R$ 2,50, tá? Então, aqui é o P0, né? O preço da ação no tempo zero. E no final, após os dividendos de 0,20, seu valor é de R$ 2,70, qual o rendimento desse título no período? Então, aqui, olha, pessoal, eu vou fazer o fluxo de caixa aqui, ó. Isso aqui seria um fluxo de caixa desse jeito aqui, ó. Ó, eu tenho o investimento inicial, é o preço de compra da ação, que vale, né, no momento zero, no momento de compra, vai valer aqui, ó, 2,50. É o preço no instante zero, o preço que eu adquiri essa ação, 2,50. Ok? E aí, essa ação pagou um dividendo nesse ano, né? No instante 1, então, aqui. Aqui o instante 0, aqui o instante 1. Eu vou colocar aqui, ó, representado por essa setinha. No instante 1, vou colocar essa setinha menor aqui, ó. Essa empresa pagou um dividendo de 20 centavos. Tá aqui. Tá? E também essa ação, ela foi vendida, ou ela está valendo, vamos colocar outra setinha sobreposta aqui, ó, tá? Ela está valendo aqui, nesse momento,
2,70. Ok? Então, eu investi, eu comprei por 2,50. No instante 1, depois de um ano, eu recebi 20 centavos de dividendos mais 2,70, que é o preço que vale essa ação se eu for vender. Tá? Então, como é que eu faço isso aqui? Como é que eu calculo? Ó, 2,50, que é o preço inicial, tá? Ele é igual que a 0,20 dividido por 1 mais K, K é igual a taxa de desconto, mais 2,70, tá? Que é o preço da ação, também dividido por 1 mais K, tá? T igual a 1 aqui, né? Então, elevado a 1. Então, somando, é o mesmo denominador, então 0,20 mais 2,70 vai dar 2,90. Então, essa expressão vai ficar assim, ó, 2,50 é igual a 2,90 dividido por 1 mais K. Tá? Resolvendo isso aqui, né? Então, jogando 1 mais K para lá, jogando 2,50 aqui para o denominador, a gente vai ficar isso, né? Então, 1 mais K é igual a 2,90 dividido por 2,50, que é igual a 1,16. Logo, o K, que é igual a taxa de desconto, vai ser quanto? 1,16 menos 1, que é igual a 0,16. Ou seja, 16%. Esse vai ser o rendimento apurado por essa ação nesse momento aqui. Tá? Quem comprou essa ação nesse período ganhou 16% nessa operação aqui. Tá? Ah, isso foi bom ou isso foi ruim? Depende, né? Depende do trade-off. Depende de quanto que ele obteria numa outra aplicação possível. Por exemplo, né, qual seria a taxa de juros de mercado naquele momento? No nosso caso, qual seria a taxa Selic, por exemplo? Nos dias de hoje, seria um excelente negócio, né? Porque a Selic está 2% só, somando a inflação aí, tá? Supondo que a inflação aí seja gira em torno de 2,5%, 3%, a gente estaria falando aí de um rendimento em torno de 5%, né, ao ano, num tesouro direto, por exemplo. Né? Então, nesse exemplo aqui, essa ação apresentou um rendimento cerca de 3 vezes maior, né? Um pouco mais do que 3 vezes o rendimento que apuraria num tesouro Selic, por exemplo. Tá? Então, nesse caso aqui, foi um excelente negócio para quem investiu nessa ação aqui. Tudo bem, pessoal? Entenderam aqui como é que o raciocínio? Tranquilo, professor. Professor, só uma coisa. O que é K? É capital? K é a taxa de juros, é a taxa de desconto. Ah, sim, beleza. Beleza? Eu só não entendi essa parte do K aí de baixo. Como é que chegou no K? Isso. Aqui você entendeu? Ó? Isso aqui é 2,50. Esquece esse termo do meio aqui, tá? Então, 2,50 é igual a 2,90 dividido por 1 mais K, não é? Ok? Sim. Então, eu jogo 1 mais K para lá, para o outro lado, né? Da expressão, e jogo 2,50 para o denominador aqui. Tá? Então, como é que vai ficar isso? 1 mais K é igual a 2,90 dividido por 2,50. Ok? Beleza. Pegou? Aham. Que vai ser 1,16, não é? 2,90 dividido por 1,50, né? Tá? Então, o K vai ser quanto? 1,16 menos 1. Só peguei o 1 aqui ó, e joguei para o outro lado. Ó. Com sinal negativo, né? Então, vai ser 1,16, que está aqui, ó, menos o 1. Tá? Que vai ser 0,16, né? Ou seja, 16%. Entendi. Isso aí é Entendeu? a conta que você faz, isso aí é a conta que você faz incluindo o dividendo já recebido, né? O dividendo recebido está aqui, ó. Foi 0,20, ó. Tá? Entendi. Então, essa empresa recebeu 0,20, tá? Dessa setinha aqui, ó. Esse investidor, mais o valor da ação, né? Que é 2,70. Tá? Então, ele tem aqui, né, um capital de 2,90 contra um valor investido de 2,50. Beleza? Que dá um Professor, 16%. aí qual seria o rendimento desse título no período? 16%.
Mas, Professor, mas você falou que o K era a taxa de juros, né? Porque aí você tá dando K igual a 16%. Isso. É o rendimento que deu essa aplicação. Uhum. é porque Ó, e geralmente essa conta, 2,90, não é? Dividido por 2,50. Tá? geralmente essa conta eu costumo fazer ela mais fácil, que eu só divido o valor final pelo valor inicial menos 1 vezes 100, que aí É já a me mesma dá. coisa que está aqui, ó. É isso aqui, ó. É o valor final, que é 2,90, né? Dividido pelo valor inicial, Ah, deu entendi. 1,16. É que eu Menos 1, confundi. tá? Ah, eu não entendi, foi a forma, mas agora É a eu mesma entendi. coisa. Mas é Beleza. que tal, essa fórmula aqui, ó, a gente tem que utilizar, tá? Porque isso aqui é que traz a valor presente os fluxos de caixa futuros. Você consegue fazer isso rapidinho, porque só tem um período, tá? Agora, se tivesse mais 5 períodos aqui para frente, como é que você ia fazer isso? Você ia ter que trazer todos os períodos aqui a valor presente, colocar tudo aqui, ó. Então, e a conta não é só pegar o valor e dividir um pelo outro, não. Ok? Beleza. Tá? Vocês sabem usar HP, pessoal? Andou. Vocês não aprenderam HP, não, gente? Tem gente que sabe porque já trabalha com HP, né, professor? Mas Mas creio que vocês para não esse tiveram aula com anos eu HP, não não? domino. Aqui, ó. Oi? Vocês não tiveram aula de HP, não? Ah, mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Então Bem vamos lá. mais Na ou HP, menos. como é que eu faço essa conta também aqui, ó? Vamos ver aqui, ó. Ó, na HP vocês vão colocar assim, ó. Deixa eu digitar para vocês aqui, ó. Na HP vai ser PV, o PV vai ser o 2,50, tá? Que é o valor presente. Quem quiser abre HP aí, ó, e vai fazendo a conta comigo aqui, tá? Beleza? Então vocês vão fazer assim, ó. Primeiro, o que é a coisa? Primeira coisa que faz quando pega um HP, zera a pilha de memória dela, né? Você sabe como é que faz isso? FCLX. Isso aí. Tá? Aperta lá o F CLX, tá? Eu aperto o G CLX também, tá? Sempre faço isso. Então vocês vão fazer o seguinte: depois de zerar a pilha de memória dela, vocês colocam o valor presente para HP, né? Então vai ser 2,50, que é o valor presente. Como isso aqui é um investimento, né? Está com sinal negativo, aí vai lá, aperta a tecla CHS primeiro. CHS, tá? Para quem não sabe. O CHS manda HP colocar um sinal negativo aqui, né, no 2,50, né? Colocar o menusinho aqui. Tá? Aí depois vocês apertam a tecla PV. Tá? Vai dizer para HP que 2,50 foi o investimento inicial, né? Ou seja, menos 2,50, tá? Que é o valor presente, o present value. Tá? Depois, vocês vão digitar. Aliás, espera aí, tem dois fluxos aqui, não, tem que fazer diferente. Tá? Vocês vão colocar diferente isso aqui. O fluxo aqui é diferente. Esquece tudo que eu falei. Tá? Nós vamos direto aqui, ó. Tá? No 2,20, no 0,20 aqui, ó. Então, vocês vão pegar 0,20, tá? Que é o primeiro fluxo de caixa aqui no instante 1. Pode somar ele aqui, ó, 0,20 com 2,70. Então, vamos colocar aqui, olha, 2,90. Vocês vão falar que isso aqui é o CFJ. Tá? Então, papá, pode colocar o CF0 aqui, ó. Vamos colocar a primeira aqui, ó, 0, tá? G, aperta a tecla G, CF 0, tá? Ou seja, no instante 1 aqui, olha, tá? Não teve investimento, tá? Só no instante 0. Depois, vocês vão colocar 2,90 CFJ,
né? 2,90 CFJ, tá? Então, é o fluxo de caixa no instante J, aqui. Depois, vocês vão colocar aqui, deixa eu ver aqui. Acho que não precisa de fazer assim. Deixa eu ver aqui. Estou digitando aqui para ver. Aí vocês vão colocar o valor presente, tá? Que é 2,50. Aliás, nem precisa aqui, eu estou complicando a vida aqui. Deixa eu fazer de um jeito mais simples aqui, ó. Tá? Então vai ser aqui, ó, 2,90, que é o valor total aqui, ó. Tá? 2,50, que vai ser o valor presente. A taxa é o que a gente vai calcular e o período N é igual a 1. Então aqui, ó, 2,50 CHS. Agora sim. Né? Então inverti, né, o valor, coloquei o valor negativo aqui, 2,50. CHS PV, aperta a tecla PV. Depois, 2,90, tá? Vai ser o valor futuro que eu estou recebendo nesse ativo. 1N, que é o período de aplicação disso, e aperto K. Tá? E ela vai me dar o resultado aqui, ela vai calcular para mim o valor de K. Então, 2,5 CHS PV, 2,9 FV, 1 é N e I, né, a taxa K, que na HP é igual a I, tá? HP vai me dar o retorno aqui, o resultado de 16. Tá? Ela vai me dizer 16%. Tá? É o jeito que a gente calcula na HP aí. Ó. Então, 2,50 CHS PV. Né? Então, 2,50 diz 2,50. Aperto a tecla CHS da HP. Depois aperto a tecla PV. Depois, digito 2,90. Aperto a tecla FV. Digito 1. Aperto a tecla N. E digito I. Que é igual a 16. Esse é o resultado. A HP vai me dar esse resultado aí, é 16. Tá? Que é 16%. Tá? Beleza, gente? Tudo bem? Quem não sabe mexer com HP, anota aí, ó. Essa é a maneira que a gente acha o mesmo resultado, né, pela HP, que calculando aqui na mão. Acabei de ver que a minha HP não está funcionando. Não está funcionando por quê? Bateria? Ah, não sei, a tela apagou aqui, não tá ligando mais, deve ser. Deve ser bateria. Baixa o aplicativo no celular, tem aplicativo gratuito no celular. Tá? Só para a prova que não dá, né, para usar o celular, né? Mas para o dia a dia, usa, eu não ando com HP, eu só ando com o celular, né? Tem HP no celular. Tá? Vocês precisam ainda, porque pode ter alguma prova que peça isso, né? É. Mas... Beleza, gente? Beleza. Vamos caminhar aqui, ó. Então, calculamos qual que é o retorno que deu essa ação aqui nessa operação. Tá? Vamos caminhar aqui, pessoal. Vamos ver outro exemplo aqui. Para calcular agora o preço da ação no momento zero. Tá? Quanto que seria o preço pela ação, o preço justo agora. Então, aqui, ó, o investidor estimou em 30 centavos e 50 centavos os dividendos a serem distribuídos no final dos 2 próximos anos. Então, no próximo ano é 30 centavos e no ano 2 vai ser 50 centavos. Se o valor de venda no final do segundo ano dessa ação for de 4,10,
e a rentabilidade mínima desejada por esse investidor ser de 20% ao ano, qual que deverá ser o valor da ação hoje para compensar esse investimento? Então, a formulazinha está aqui, né? Somatório do dividendo no período T dividido por 1 mais K elevado a T, mais o preço da ação, o preço de venda da ação no instante N, dividido por 1 mais K elevado a N. Então, qual que é o valor da ação no dia de hoje, no instante zero, para compensar esse investimento? Então, vamos substituir aqui, ó, no instante 1, no ano 1, essa ação pagou um dividendo de 0,30, dividido por 1 mais K, né? Então, 1 mais 0,20, que é a rentabilidade desejada dessa ação. Então, 1 mais 0,20, que é igual a 1,20, elevado a T, que vai ser, no caso, 1 aqui, tá? Para o ano 1. Agora, para o ano 2, a empresa, a gente está aqui no enunciado, está dizendo que ela vai pagar um dividendo de 0,50, então está 0,50 aqui, dividido por 1 mais K, né? O K continua sendo 20%, né? Ou seja, 0,20. Então, 1 mais 0,20, que dá 1,20, aqui elevado a 2, porque é o ano 2. Tá? Mais o preço de venda da ação no ano 2, que vai ser 4,10, aqui também dividido por 1,20, né? Ou seja, 1 mais 0,20, que é a taxa desejada de rentabilidade da ação, aqui elevado a 2, né? Porque aqui nesse caso o T é igual a 2. No ano 2, no segundo ano também é que vai se vender essa ação. Resolvendo aqui, essa expressão aqui, a gente encontra que o preço no instante zero dessa ação deve ser de 3,44. Então, essa ação pode ser comprada no máximo a 3,44. Mais do que esse valor, essa ação não vai compensar para o investidor, não vai valer a pena. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a regrinha que a gente utiliza aí para ver se vale a pena comprar uma ação ou não nos dias de hoje. Tá? Oi, gente. Deu interferência. Eu não sei se tem alguém perguntando ou se alguma pergunta, se é interferência. Tá? Deixa eu ver aqui, tem pergunta aqui. Esse é outro comentário aqui, né? A impressora, Leonardo, o que é isso? Não entendi. Tá? Deve ser um comentário entre vocês aí, não entendi. Se é uma dúvida, Leonardo, da impressora que você está perguntando, explica para a gente aí. Leonardo? Bom, vamos caminhar aqui então. Entendido aqui, pessoal? Então tá aqui, olha, o preço a valor presente dessa ação é de R$ 3,44. Se o mercado estiver vendendo essa ação por um valor acima de R$ 3,44, por exemplo, de R$ 4,00, não vale a pena comprar essa ação aqui. Esse investidor não vale a pena para ele comprar essa ação. Tá? Se estiver abaixo de R$ 3,44, por exemplo, R$ 3,00, vale a pena para o investidor comprar essa ação, porque ele vai estar ganhando nessa operação aqui 44 centavos. Tudo bem, gente? Entendido? Ok? Beleza. No caso aí seria, por exemplo, em 30 e 50 centavos por ano, né? No final dos próximos 2 anos. Então seria tipo no primeiro de ano pagou 60 centavos em real. Não, no primeiro ano ela pagou um dividendo de 30 centavos. No segundo ano ela pagou um dividendo de 50 centavos. Tá? Entendi. E essa ação foi vendida, ou será vendida, também no segundo ano, por um valor de R$ 4,10. Entendi. Tá? O valor presente de tudo isso aí é R$ 3,44. Tá joia? Beleza. Ok? Professor, te faço Oi. uma pergunta. Ah.
Vale mais a pena comprar a ação pensando em dividendo ou na valorização da ação? Ué, depende da sua estratégia. Tem ação que é melhor pagadora de dividendo e tem ação que ela paga menos de dividendo, mas a expectativa do mercado, sua ou da empresa, é de pegar os dividendos e reinvestir na empresa para a empresa crescer e o valor da ação valorizar mais. Entendi. Não tem regra, né, para isso. Tem empresa que vai concentrar mais aqui, ó, nos dividendos, né, nesse termo aqui, aí tem empresas que vai concentrar mais aqui, ó. Empresa que distribui mais dividendos, geralmente é a empresa mais robusta, né, que já está com um patamar de valorização já assim bem alto. Pensando em valorização, ou você pega um momento igual agora, que estava em março, assim, você pega em setores bem descontados, assim, ou então pensa em small cap, né? Porque senão... É isso. Empresas, mercados mais consolidados, eu estava comentando na aula passada com vocês. Por exemplo, transmissoras de energia, né, que eu até comentei. Tá? São empresas já são energia. mercados mais consolidados. Né? Não tem também muito para onde crescer mais. Então, esse tipo de empresa, ela vai ser boa pagadora de dividendo, ela vai pagar mais dividendo. Então, vai concentrar mais aqui. Para quem quer receber mais dividendos, vai comprar uma empresa está com essa característica. E o setor elétrico é um setor que as empresas, o valor da ação delas é menos volátil, né? É mais consistente, assim, mais regular. Embora empresas do setor elétrico são estatais, tendem a ter uma volatilidade um pouco maior, né? Porque está na mão de governo, então muda o governo, pode mudar a política da empresa, né? E aí a ação ela fica mais volátil do que empresas do setor elétrico que são privadas. Tá? Sim, Agora, tem empresas como a Small Caps, né, que não sei quem estava comentando, eu fico conversando com vocês aqui, mas eu não vejo na tela quem está comentando. São empresas, né, que não são as blue chips que a gente fala, né? Blue chips são empresas grandes, tipo Petrobras, Vale do Rio Doce, né, que são as grandes empresas que compõem o índice Bovespa. As small caps são empresas menores, que não necessariamente estão no Ibovespa, mas com uma grande expectativa de crescimento. Então, essas empresas elas tendem a pagar menos dividendos, porque a empresa reinveste maior parte do dividendo para crescimento da empresa. Então, isso é a expectativa que lá no futuro o preço da ação se valorize mais e lá na frente, quando essa empresa crescer e já tiver uma posição mais madura de mercado, ela venha a pagar um dividendo maior. Tá? Então, depende do que se quer, né? Do que o investidor quer. Né? Obviamente, isso não é garantia futura nenhuma. Né? Você pode pegar uma small cap ou mesmo uma blue chip lá na frente que não está pagando porcaria nenhuma. Né? Não está pagando dividendo nenhum. Ou o preço futuro da ação também despenque, né? Que não cresça nada, né? Isso faz parte do risco, né, do mercado, que o investidor tem que decidir se vale a pena ele correr esse risco ou não. Aqui não é garantia nenhuma, né, de futuro. Tá? Tudo bem, gente? Mais alguma pergunta aqui? Mais algum comentário? Vamos avançar, então. Tá? Deixa eu só pegar um negócio aqui, pessoal. Então, o valor presente de uma empresa, no longo prazo, ele pode ser dado simplesmente, né, no infinito aqui, ou no longo prazo, tá? Pelos dividendos que ela vai pagar, os dividendos futuros. Tá? Então, no longo prazo, a gente substitui... Opa! Perdeu a tela aqui, gente? Eu apertei uma tecla errada. Vocês estão vendo a minha tela aqui do valor da ação e valor da empresa? Sim. Na tecla aqui, não sei se tirou o compartilhamento.
Não, tá dando para ver. No caso, pessoal, esse termo aqui, tá? A gente tira ele, só considera esse termo aqui, ó. Por quê? É como se uma pessoa, né, um investidor no tempo N, menos 1, ele comprasse essa empresa, essa ação dessa empresa, e recebesse essa parcela aqui, ó. Tá? Então, para o longo prazo, a gente só considera isso aqui, ó. Tá? Para o t igual ao infinito, né, um tempo grande aqui, a gente considera essa parcela só aqui, ó. Tá? Que o preço da ação vai ser dado por dt, somatório, né, de dt sobre 1 mais k elevado a t, o t variando de 1 até n, né, infinito aqui. Uma outra maneira da gente calcular isso, pessoal, é a fórmula de perpetuidade, que a gente chama em matemática financeira. Tá? O que é uma perpetuidade, pessoal? É um rendimento constante para o resto da vida que o investidor vai ter. Então, como é que seria isso? Basta a gente pegar, pessoal, o dividendo e dividir pela taxa de desconto, pela taxa K. Então, no longo, o preço dessa ação trazida a valor presente seria D dividido por K. Tá? Isso é fórmula de perpetuidade matemática financeira. Quando eu der um exemplo para vocês aqui, vai ficar mais fácil isso, vai ficar mais simples. Mas uma maneira da gente entender perpetuidade, tá? Para vocês aqui que não fizeram, né, matemática financeira, deixa eu colocar aqui para vocês. Seria uma coisa seguinte, ó. Imagina o seguinte: quanto que eu vou precisar de ter investido para eu ter um retorno de, por exemplo, R$1.000 todo mês, uma perpetuidade de R$1.000 todo mês para o resto da vida. Vamos pensar na aposentadoria, tá? Ok? Se eu quiser ter uma aposentadoria de R$1.000 todo mês para o resto da vida, ou seja, para perpetuidade, quanto que eu vou ter que ter investido hoje, tá? Ou seja, qual vai ser o valor P0 que eu vou ter que ter hoje, considerando uma taxa de juros de, vou colocar, por exemplo, 0,36%. Tá? Então, ó, o dividendo aqui, no caso, meu, tá? Vai ser de quanto? Vai ser de R$1.000. E a taxa K vai ser quanto? Vai ser de 0,36% ao ano, ao mês. No caso aqui, desculpa, ao mês, tá? Qual que vai ser o capital que eu vou ter que ter hoje? Quanto de dinheiro que eu vou ter que juntar para ter uma perpetuidade de R$1.000 todo mês, para o resto da vida? É só substituir na fórmula aqui, ó. Então, P0, tá? Vai ser quanto? 1.000 dividido por 0,36. Isso daria quanto? Quanto que eu vou precisar de ter hoje guardado, investido, né? A uma taxa de juros de 0,36. Então, vai ser 1.000 dividido por 0,36. Ponto, né? 0,36, né? Eu coloquei 26 aqui. Tá? Que vai ser quanto? Que é 0,36%, né? Sobre 100, né? Tá? Então, vai ser quanto? É 0,0036. Então, 1.000 dividido por 0,0036. Eu vou precisar de quanto? De 277.000
Então, o P0, nesse caso aqui, vai ser quanto? 277.777,78, arredondando aqui para 2 casas decimais. Tá? Então, a perpetuidade é essa aqui. Ó. Se eu quiser ter todo mês R$1.000 a uma taxa de 0,36% ao mês aqui, né? A M, eu preciso de ter um valor investido de 277.777,78. Então, se vocês tiverem esse valor hoje a uma taxa de 0,36, vocês vão ter para o resto da vida de vocês um rendimento de R$1.000. Tá? Então, aqui eu posso utilizar essa fórmula de perpetuidade também para calcular o preço inicial aqui desse investimento, ou dessa ação aqui. Uma ação que vale, que paga todo mês aqui, que pagaria supostamente um dividendo de R$1.000 a uma taxa de desconto de 0,36 ao mês, ela valeria R$277.000, né? Seria isso. Beleza, pessoal? Isso é a perpetuidade, a fórmula de perpetuidade. Obviamente, para ações, elas vão pagar menos, né? Porque um dividendo de R$1.000 todo mês, né? A gente vai encontrar ação que pague isso. Tá? Isso aqui vai ser um lote de ações, por exemplo, uma quantidade maior de ações. Tá? Ou o valor inicial dessa ação também não seria de 277.777, né? Tá? Aqui eu calculei para vocês quanto que a gente teria de ter para ter um rendimento mensal de R$1.000 para o resto da vida. Mais para frente tem exemplos aqui que eu vou mostrar, usando essa fórmula de perpetuidade para calcular o valor presente, o preço de uma ação. Tá? E também, pessoal, eu vou mostrar mais para vocês aqui a fórmula de Gordon, que é um modelo de crescimento, que depois eu vou explicar. Tá? Supondo que a empresa traga um crescimento de pagamento de dividendos, que aqui nós estamos chamando de G. Mas vamos deixar isso mais para frente aqui, tá? Para não colocar muita informação para vocês agora. Mais para frente eu vou mostrar para vocês como é que a gente utiliza essa fórmula aqui, tá? Por enquanto, não preocupem com isso. Na hora que eu for mostrar exemplo, eu vou mostrar isso aqui para vocês, tá? Então, aqui, ó, deixa eu avançar aqui. Então, ó, nesse exemplo aqui, ó, vamos calcular o valor da ação da empresa utilizando essa fórmula aqui, ó, tá? De perpetuidade, ou seja, um T é igual a infinito, utilizando essa fórmula aqui, ou então usando a fórmula de perpetuidade. Quanto maior o valor de T, mais o valor presente se aproxima do valor indicado por essa fórmula aqui. Ó. Então, vamos ver aqui, ó, no exemplo. Se está previsto uma distribuição de dividendos de 0,40 por ação indefinidamente. Então, determinar o valor da ação se os acionistas definirem 0,20% ao ano, né, ou 0,2%, a taxa mínima exigida para a rentabilidade. Eu posso pegar aqui, ó, e usar direto essa fórmula aqui, ó, da perpetuidade. Então, o valor da ação hoje, no instante zero, vai ser o dividendo, que vai ser 0,40, dividido pela taxa mínima exigida de rentabilidade, que vai ser 0,20, né? Está aqui, ó, 20% ao ano. Então, 0,40 dividido por 0,20, essa ação pode valer, hoje, no máximo, R$2. Esse é o valor presente da ação, o preço atual dela. Tá? Se valer, né, mais que R$2, hoje não compensa essa ação. Vocês podem também usar essa outra fórmula aqui, ó,
Vamos colocar aqui, olha, para vocês verem como é que ela vai aproximando dessa fórmula aqui, ó, como é que seria, né? Vamos colocar para um tempo igual a 4 anos, 5 anos, por exemplo, tá? Então, como é que seria aqui? Ó, essa fórmula seria quanto? Seria como aqui, ó? Seria o dividendo pago. Deixa eu colocar aqui a equação, né? Seria o seguinte, ó. Vamos pegar, então, em 5 anos, né? Vamos supor aqui que o dividendo, então, seria de 0,40 por ano, dividido pela taxa, que é 0,20, 1 mais 0,20, né? Que é igual a 1 mais K, né? Ou seja, 1 mais 0,20 elevado ao T aqui, no nosso caso aqui do exemplo, vai ser igual a 5 anos. Então, ó, quanto que daria isso aqui? Ó? Vou fazer a conta aqui. Então, 0,4 dividido por 1,20 entre 5 elevado dividido. Então, aqui, olha. Essa ação estaria valendo, nesse caso aqui, 0,16. Tá? Porque o tempo aqui, olha, não está caminhando, né, para o longo prazo. O tempo aqui está pequeno, né? À medida que eu for aumentando isso aqui, pessoal, tá? Esse termo aqui, vamos colocar aqui, olha, por exemplo, né, 1,20 elevado ao invés de 5, vamos colocar aqui elevado a 100, por exemplo. Tá? Esse resultado aqui daria agora quanto? 0,4 entre 1,20 entre 100 elevado divide. Ah, tá, eu estou fazendo errado aqui, né? Eu estaria que tá somando, né? Cada termo aqui, né? Eu fiz a conta errada aqui, desculpa. Então, isso aqui é somatório, né? Fiz bobagem aqui, pessoal. Ó. A forma seria, então, né, 1,20 elevado a 1, tá? Mais, aqui, mais, eu repito ela aqui, ó. Então, 0,4 vezes 1,20 elevado ao quadrado, está fazendo errado aqui, ó. Mais então aqui, né? 1,20 elevado ao quadrado, né? Que isso aqui é um somatório, né? Elevado ao cubo, desculpa, mais a mesma expressão aqui, né? Continuando, só que aqui elevado à quarta potência, mais, eu repito o termo, aqui elevado à quinta potência. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a quanto? Então, 0,4 dividido por 1,20 vai ser 0,33 mais 0,4 dividido por 1,20 ao quadrado vai dar 0,23
27 mais 0,4 dividido por 1,20 elevado ao cubo, que dá 0,23 mais 0,4 dividido por 1,20 elevado à quarta potência, que vai dar 0,19 mais 0,4 mais 0,4 dividido por 1,20 elevado à quinta potência, que é igual a 0,16. Isso aqui vai dar, então, quanto? 0,33 mais 0,27 mais 0,23 mais 0,19 16. Tá? Então, aqui, olha, aqui está dando 1,18. Tá? Ou seja, aqui, pessoal, eu coloquei num período igual a 5 anos, né? À medida que eu for acrescentando mais períodos aqui, né? 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, esse valor aqui, olha, tá vendo? 1,18, ele vai aproximando de 2. Que é essa fórmula de perpetuidade aqui, ó. Tá? Então, por um tempo muito longo, isso aqui vai aproximar, essa expressão aqui, olha, vai se aproximar dessa aqui, ó, para a perpetuidade. Beleza, pessoal? Essas duas expressões aqui, elas convergem para um T muito grande. Então, no infinito, esse valor aqui fica igual a esse. Ou seja, para o nosso exemplo aqui, esse valor aqui converge para um valor de R$2, que é o preço da ação. Beleza? Tudo bem, gente? Dúvidas? Tá entendido aqui, gente? Algum comentário? Deixa eu ver, tem um comentário aqui no chat. Depois você passa um exercício para a gente praticar isso aí. Vou passar. Sim, seria uma boa. Eu vou comentar com vocês aqui, no final da aula, eu vou comentar com vocês aqui o que a gente vai fazer, tá? Que aí já relativo à terceira avaliação, que eu vou dar para vocês aqui um estudo dirigido, um trabalho para vocês fazerem. Tá? Eu e o Paulo vamos passar isso para vocês como uma forma de trabalho, tá? Mas depois eu comento sobre isso. Bom, pessoal, vamos caminhar aqui então. Vamos ver aqui, olha. Uma outra situação. Um outro exemplo. Suponha que essa empresa aqui, ela alterou a política de dividendos dela para 0,20 no final dos próximos 5 anos. Tá? Então, ela vai pagar 0,20 a cada ano nos primeiros 5 anos. Tá? E depois dos 5 anos, ela altere os dividendos dela para 0,60. Tá? Como é que vai ser afetado o patrimônio do acionista? Então, como é que ficaria aqui? Olha? Nos primeiros 5 anos, o preço da ação, né, trazido ao valor presente, seria quanto? 0,20 dividido por 1,20, mais 0,20 dividido por 1,20 ao quadrado, né, no segundo ano, mais 0,20 dividido por 1,20 ao cubo, que seria o terceiro ano, mais 0,20 dividido por 1,20 elevado à quarta potência, que seria no quarto ano, mais 0,20 dividido por 1,20 elevado à quinta potência aqui,
relativa ao quinto ano. Resolvendo isso aqui, a gente teria que o preço no instante zero dessa ação seria de 0,6, 0,60. Tá? Depois de 5 anos, essa empresa vai pagar o dividendo de 0,60. Então, como é que seria isso? O 0,60, tá? Dividido pela perpetuidade. Né? Então, 0,60 dividido por 0,20, que é a taxa de desconto que essa empresa tem. Tá? Só que isso dividido, trazido a valor presente. Né? Isso aqui é no final do quinto ano. Então, eu pego a perpetuidade da ação, que vai ser 0,60, dividido por 0,20, que é a taxa de desconto, dividido, tá, por 1,20 à quinta potência. Ou seja, eu estou pegando esse valor aqui da perpetuidade e trazendo a valor presente. Tá? Trazendo ao dia de hoje. Então, dividido por 1,20, né, que é a taxa de desconto, elevado à quinta potência. Então, essa ação aqui, ela valerá 1,20. Tá? No valor de hoje. Esse novo dividendo aqui, ó, trazido a valor presente. Ou seja, o valor da ação vai ser, então, né, o novo valor da ação vai ser o quê? O fluxo de caixa dos primeiros anos, os dividendos dos primeiros anos trazidos ao valor presente, que vai ser 0,60, mais o novo dividendo pago, que é 0,60 a partir do quinto ano, trazido a valor presente, que vai ser de 1,20. Ou seja, essa empresa aqui, com essa nova política de dividendo, vai ter uma ação valendo 1,80 agora. Tá? Ok, pessoal? Esse é o novo valor da ação da empresa. Beleza? Tudo bem, gente? Beleza. Dúvidas? Bom, vamos continuar aqui então. Agora, pessoal, vamos ver aqui a situação com o modelo de crescimento, que é o modelo de Gordon. Tá? Pessoal, eu acho que eu vou fazer o intervalo agora, porque eu vou entrar num assunto novo aqui. Não, se bem que está cedo, né? 8h25, eu pensei que estava mais tarde. Dá tempo da gente falar aqui, eu pensei que estava mais tarde um pouco. O que é isso, pessoal? Modelo de crescimento. Suponha que uma empresa, ela projeta-se um crescimento dela no futuro, e essa empresa aqui, ela vai ter uma taxa de crescimento constante todo ano, que a gente vai precificar no valor da ação dela. Então, vamos ver aqui nesse exemplo aqui, olha. Admitamos que uma ação pague dividendos de R$ 0,18 por ação indefinidamente. Então, é uma perpetuidade, tá? Então, seria isso aqui. A forma inicial seria D1, ou DI aqui, né, ou dividendos, dividido por K. Seria a taxa de desconto desse dividendo. Seria só D dividido por K. Tá? Só que, imagine o seguinte, que essa empresa, esses dividendos da ação, né, esses valores cresçam a uma taxa constante de 3% ao ano. Então, essa taxa constante de crescimento aqui é o G. Está aqui, ó. Tá? Então, se a taxa exigida de retorno, a taxa K, for de 15%, qual é o valor da ação?
Então, olha aqui, ó. Como é que eu vou calcular isso? Eu vou pegar o dividendo, que é 0,18, e vou dividir pela taxa K, que é 0,15, e aí aqui agora, nesse caso, eu subtraio o G, que é igual à taxa de crescimento. Tá? Nesse caso aqui, 0,03. Então vai ser o quê? 0,18 dividido por 0,15 menos 0,3. 0,3, né? 0,03. Então vai ser 0,18 dividido aqui por 0,12, né? 0,15 menos 0,03. Resolvendo isso aqui, pessoal, o P0, o preço dessa ação, vai ser quanto? 1,50. O preço atual, no instante zero, né, o preço a valor presente dessa ação, passa a ser 1,50. Ok, pessoal? Porque aqui está estimando que essa empresa vai crescer uma taxa G constante de 3% ao ano. Tá? A política de dividendos, tá, com crescimento constante de 3% ao ano, vai ser quanto? É a mesma coisa de eu pegar aqui, nesse caso, 1,50, que a gente acabou de calcular, e multiplicar por 0,18. Ou seja, essa empresa aqui, ela terá um dividendo de 0,27 por ação. Tá? Ok, gente? Ok, professor. O K, que é a taxa de desconto, ele é dado aqui, né? Se a gente colocar o K em evidência, nessa expressão aqui, a gente vai chegar nessa equação que está aqui, ó. Tá? É só colocar um K em evidência, né? Jogar o K menos G para cá, jogar o P0 para cá, tá? E depois passar o G para cá, né? Então, o K, que é a taxa de desconto nesse caso, vai ser dada por o dividendo, né? O D1 aqui, né? Dividido por P0 mais G. Tudo bem, pessoal? Beleza. Então, vamos lá, vamos caminhar aqui. Vamos ver o exemplo aqui, ó, para modelo de crescimento. Uma empresa apresenta um fluxo corrente de rendimentos de 0,22. Os analistas acreditam no crescimento da empresa na faixa de 4% ao ano. O preço de mercado da ação é R$ 2,50. Tá? Avaliar a atratividade da ação para uma taxa exigida de retorno de 15% ao ano. Então, utilizando aqui a fórmula, tá? Com taxa de crescimento, o P0 é igual a D1 dividido por K menos G, substituindo aqui, a gente vai ter o quê? Olha, 0,22, tá? Que é o dividendo dela. Esse dividendo aqui, a gente vai atualizar ele a 4%, né, que é a taxa de crescimento que a empresa teve, né, no instante 1, no final do instante 1. Então, vai ser quanto? 0,22 mais 1 vezes, né? 0,22 vezes 1 mais 0,04, dividido pelo K menos G. O K aqui vai ser a taxa de retorno, né, esperada, que é 0,15 ao ano, menos a taxa de crescimento, que é 4%, ou 0,04. Resolvendo isso aqui, a gente vai chegar que o valor da ação no momento zero, deve ser de 2,08. Tá? Se o P0 for menor que o preço de mercado da ação, tá? No caso aqui 2,50, a ação não é atraente. Ok, pessoal? Ou seja, essa ação está muito cara. O mercado está vendendo essa ação por 2,50, mas ela
para esse investidor aqui, poderia valer no máximo 2,08. Beleza, pessoal? Tudo bem? Beleza. Então, ótimo. Vamos caminhar aqui. Vamos pegar outro exemplo aqui. Qual é a taxa de crescimento que justifica o preço de mercado, nesse caso? Tá? Então, para o mesmo enunciado anterior, né, ação com preço de mercado de 2,50, qual seria a taxa de crescimento que valeria a pena aqui, que justificaria esse investimento? Então, 2,50 seria o preço, o P0 da ação, né? Aqui. Vai ser o quê? D1 dividido por K menos G. O D1 vai ser 0,22 vezes 1 mais G, dividido por 0,15 menos G. Resolvendo essa equação aqui, né? Então, passando 0,15 menos G, né, para o lado de cá, né, para o lado esquerdo, ou seja, multiplicando 2,50 vezes 0,15 menos G, a gente vai ter, então, 0,375 menos 2,50G, que vai ser igual ao lado direito aqui, né, da expressão, que é 0,22 mais 0,22G. Tá? Resolvendo isso aqui, a gente vai ter, então, né, passando 2,50 para cá, né, vai ter, então, 2,72G, né, 2,50 passando para o lado de cá, né, 2,50 mais 0,22 vai ser 2,72G, vai ser igual a 0,375 menos 0,22, que é igual a 0,155. Logo, G, ou a taxa de crescimento, deverá ser de 0,057, ou 5,7%. Tá? Para compensar essa ação de ser comprada ao valor atual de mercado, que é de 2,50. Essa empresa teria que estar crescendo 5,7%. Tudo bem, pessoal? Ô, Ricardo, essa daí eu confesso que eu não entendi muito bem, não. Esse 0,22 aí, ele é o dividendos futuros, certo? Tá aqui, ó. Beleza. Aí, 0,22. beleza. Aí veio 1 mais G, que é o crescimento. Como que ele foi parar aí para cima? Esse 1 mais G. Porque no instante 1, o dividendo cresceu, não cresceu? Pensa se o Sim. dividendo do instante 0 é 0,22. Só que ele cresceu, né? No ano 1 não cresceu? Ele está crescendo Ah, no entendi. instante. Entendi. Então, no final do ano 1, 0,22, eu tenho que incluir a taxa de crescimento no dividendo. E essa taxa de juros abaixo aí ela é arbitrária, né? 0,15. O enunciado do exercício aqui, né? 0,25 é a taxa que o investidor está exigindo. Ah, sim. 15%. Entendi. Beleza. Fechou. Fechou? Fechou. Então, é isso que essa empresa deveria estar crescendo o dividendo, a essa taxa, para valer a pena, né? O investidor está pagando 2,50 por ela, por cada ação dela. Beleza, gente? Tá entendido aqui, pessoal? Para mim tá tranquilo. Tá tranquilo? Todo mundo está acompanhando, gente? Bom, então vou avançar, tá? Ó, o que é o valor de crescimento de lucros de uma empresa? O valor de crescimento de lucros dela é igual aos lucros retidos no período corrente vezes a
taxa de retorno dos lucros retidos. Tá? Então, o valor de crescimento desses lucros vai ser o quê? O quanto que ela reteu, vezes a taxa de retorno dos lucros retidos. O lucro por ação projetado, LPA projetado, ele é dado pelo LPA atual, é o lucro por ação atual, mais esse valor de crescimento dos lucros aqui, ó, que a gente viu aqui, ó. Tá? Então, o lucro por ação projetado é o lucro que ela deu no instante atual, no instante zero, mais o valor que ela cresceu nesses lucros no instante 1. Ok? Ok. G, que é a taxa de crescimento dos lucros da empresa, ele é dado por B vezes R, onde B é a taxa de lucros retidos, ou taxa de reinvestimento, e R é o retorno produzido pelos lucros retidos. Tá? Então, a taxa de crescimento, dito de outra maneira, é dada pela taxa dos lucros que a empresa reteve, né? Ou seja, os lucros que a empresa não distribuiu para o acionista. Tá? Lucros retidos é isso, né? São os lucros que a empresa manteve com ela, que ela não distribuiu para o acionista. Por que ela mantém esse lucro com ela? Porque ela pretende reinvestir esse lucro dentro da empresa com a expectativa de que esse lucro gere lucros futuros maiores. Então, a empresa que não distribui, né, parte desses dividendos, parte do lucro dela, sob a forma de dividendos, ela espera que ela reinvista esse dinheiro, esses lucros retidos, num projeto de investimento novo, numa melhoria da fábrica dela, numa melhoria na aquisição de uma nova máquina que vai produzir mais, a um custo menor, por exemplo. Tá? Ela vai investir num novo produto, ela vai comprar uma outra empresa. Tá? Então, a taxa de crescimento dos lucros é dada por essa taxa de lucros retidos, aqui B, ou a taxa de reinvestimento, né, uma expectativa de lucro né, em termos percentuais, que esses lucros retidos venham a dar no futuro, vezes o R, que é o retorno produzido pelos lucros retidos. Tá? Então, G é igual a B vezes R, onde B, que é a taxa de lucros retidos, é dado pelos lucros retidos dividido pelos lucros correntes no período. Tá? Então, a taxa de lucro retido, ou B, é o lucro que foi retido dividido pelo lucro que deu naquele período, né? Em termos percentuais aqui. Vamos ver isso aqui no exemplo, pessoal, que vai ficar mais tangível para vocês. Tá? Então, esse exemplo aqui, ó. Se uma empresa apura um lucro por ação de 1,20 em determinado período e distribui 40% desse valor, né? Então ela tem um 40% de payout. Payout, então, é a proporção do lucro líquido que a empresa paga sob a forma de dividendo para os acionistas. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, ela pagou um dividendo de 40%, né, do lucro líquido. Ou seja, o payout dessa empresa é 40%. Tá? O valor projetado de crescimento dos lucros para o próximo exercício, admitindo que ela possa reinvestir a parcela retida dos proprietários, a uma taxa anual de 15%, é de... Então, vamos calcular aqui. Ó, o valor de crescimento
do lucro por ação, ele vai ser quanto? O lucro da empresa por ação, que é 1,20, está aqui, tá? Vezes a parcela retida, né, o percentual retido, que vai ser 1 menos o payout, né? Então, aqui vai ser 0,60%, é 1 menos 0,40%, tá? Vai ser percentual de lucro retido, né? Então, ela está retendo o quê? 60% de 1,20, que é o lucro por ação, vezes a taxa anual de crescimento da parcela retida, que é de 15%. Então, o valor do crescimento do lucro por ação dessa empresa vai ser de 0,108 por ação. Tá? Então, o lucro por ação dessa empresa, a expectativa é de que cresça 0,108. Tá? Reais. Tá? Ou dólares, ou dinheiro que vocês quiserem. Por ação. Beleza? Beleza. Agora vamos lá. O LPA projetado, ou lucro por ação projetado para o próximo exercício, nesse caso, vai ser calculado dessa seguinte maneira. Então, o LPA projetado é igual ao LPA atual, que é 1,20, né? Está aqui, ó, mais o valor do crescimento, que a gente acabou de calcular aqui, 0,108. Tá? Então, 1,20 mais 0,108, que dá um lucro, um LPA projetado de 1,308. Tá? Essa empresa, então, ela reteve 60% do lucro que ela gerou, que foi 1,20, e a expectativa desse lucro, ou seja, o lucro por ação projetado, considerando que a empresa espera receber, né, um lucro de 15% futuro, será de 1,308. Tá? Então, o acionista teve um lucro maior, porque essa empresa reteve parte do lucro dela no primeiro ano e reinvestiu a um negócio, em um negócio que paga uma taxa de juros anual de 15%. Então, o lucro projetado dessa ação aumentou por causa disso. Tudo bem, pessoal? Beleza? Gente, alguém não entendeu? Vocês estão muito calados aí. Eu estou falando. Beleza, professor. Eu não sei se todo mundo está acompanhando ou não. Vocês estão acompanhando, gente? Se não tiver, fala. Não carrega dúvida, não. Tudo bem até aqui, gente? Tudo tranquilo? Professor, para mim, tá tudo bem. Tudo bem, né? Tudo também. Então tá jóia. Pessoal, agora sim, né? Vamos dar uma pausa aqui para o nosso intervalo. São 15 para as 9. A gente volta às 9 horas. Tudo bem? Fechou. Fechou? Então vamos lá. Tomar um café. Daqui a pouquinho a gente está de volta, gente. Em pé. Então, aqui, pessoal, então nesse exemplo aqui, olha, a taxa de lucros retidos dessa empresa vai ser quanto? O B vai ser igual a 60%, né? Ou então, ou seja, é 100% menos 40%, né? Que foi o payout, ou seja, os dividendos distribuídos. Então, a taxa de crescimento dado pelo G vai ser quanto? 0,6, que é os 60%, vezes 15%, que é a taxa de retorno exigida pelo acionista.
Então, G, que é a taxa de crescimento dos lucros retidos, vai ser de 9%, nesse caso aqui. Tá? Vamos avançar aqui. Vamos pegar esse segundo exemplo aqui. Ó. Suponha que uma ação admita as seguintes informações. Então, o lucro por ação esperado para o ano 1 vai ser de R$1. A taxa de retorno exigido pelos investidores é 16%. Se a empresa distribuir integralmente os seus resultados, o preço da ação pode ser calculado pela fórmula de perpetuidade. Está aqui, ó, que a gente viu, tá? Agora há pouco. Então, o preço da ação vai ser quanto? O dividendo dividido pelo K, que é a taxa de retorno exigida. Então, vai ser o quê? 1, tá? É o lucro por ação. Tá? Por quê? Porque a gente está colocando 1. Porque a empresa distribuiu integralmente seus resultados. Tá? Então, o dividendo, nesse caso, é igual ao lucro todo, né, que a ação está gerando. Tá? Então, vai ser 1 aqui. Dividido por 0,16, né, que é a taxa de retorno exigida. Então, essa ação aqui, o preço dela, com essa fórmula aqui de perpetuidade, tem de ser de 6,25 no máximo. Acima disso, essa ação está cara. Tá? Tudo bem, gente? Beleza. Então vamos lá, caminhando aqui. Suponha que a empresa distribua 30% dos seus lucros. Tá? E a taxa de retorno do valor reinvestido seja de 20%. Então, como é que seria isso aqui? A taxa de crescimento vai ser quanto? G, tá? É igual a B vezes R, né? O B, então, vai ser de 70, né? É 1 menos o payout, né? 100 menos o payout, né? Tá? 100% menos 30% aqui no caso. Tá? Então, vai ser 0,70, tá? Ou 70%, vezes a taxa de retorno do valor reinvestido. Então, 0,70 vezes 20%, a taxa de crescimento, nesse caso, vai ser de 14%. Ok? Ok. Vamos caminhar aqui. O preço da ação, no instante inicial, tá? Pode ser calculado dessa forma aqui também. Ó. Então, o P0 é igual ao dividendo, dividido por K menos G, né? G é a taxa de crescimento, que a gente acabou de calcular. Então, o P0 vai ser o dividendo, 1 vezes 30%, tá? Que é o valor do dividendo distribuído, nesse caso agora, né? 30%, dividido pelo K, que é 0,16, menos a taxa de crescimento, que a gente acabou de calcular, sendo de 0,14. Então, o preço dessa ação vale R$15. Tá? Esse é o preço atual dessa ação. Tá? Nesse caso, pessoal, o que aconteceu? A ação era de 6,25, né? O preço inicial dela. E como a empresa reinvestiu parte do lucro apurado, né? Ou seja, ela reinvestiu 70% do lucro a uma taxa de 20%, e isso permitiu que o preço da ação passasse agora para R$15. Ou seja, pulou de 6,25 para R$15. Ou seja, um bom investimento, né? O acionista ficou feliz com essa situação, né? A ação valorizou, tá? Com essa estratégia de reinvestimento de parte do lucro líquido. Por que aconteceu isso, pessoal? Porque a taxa de retorno do valor reinvestido
é maior que a taxa de retorno exigida pelo acionista. Então, a taxa de retorno exigida pelo acionista, que é o K aqui, ó, foi de 16%. Tá? Enquanto a taxa de retorno desse novo projeto, desse reinvestimento, foi de 20%. Tá? Ou seja, 20%, que é a taxa de retorno do valor reinvestido, é maior que a taxa de retorno exigida pelo acionista. Isso fez com que o preço da ação, né, se valorizasse de 6,25 para 15. Ou seja, a empresa, nessa situação, gerou valor para o acionista. Tá? A ação valorizou. Isso é intuitivo também, tá, pessoal? Olha, o acionista ele espera ter um retorno de 16%. A empresa investiu num projeto que dá uma taxa de retorno de 20%. Consequentemente, o retorno vai ser maior do que o retorno exigido pelo acionista. Né? Consequentemente, a ação vai valorizar. É intuitivo, né? Investiu em alguma coisa tem uma taxa de retorno maior do que a taxa de retorno exigida pelo acionista, consequentemente, está gerando valor. Agora, se esse valor reinvestido fosse aplicado a uma taxa menor de 16%, que é a taxa de retorno exigida pelo acionista, a ação ia desvalorizar. Por quê? Porque a empresa está investindo em projetos que dão um retorno menor do que o acionista espera. Ok? Intuitivo isso, né? Tudo bem, pessoal? Beleza, pessoal. Beleza? Então, vou avançar aqui. Então, vamos ver aqui. Olha, suponha que a taxa de retorno do valor reinvestido seja menor que a taxa de retorno exigida pelo acionista. Tá? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó, então, a taxa de retorno do acionista é de 16%. Suponha que a empresa esteja investindo a uma taxa de retorno de 12%, ou seja, 12 menor que 16, né? Então, a taxa de crescimento, G, vai ser quanto? 0,70, tá? Que é o percentual retido pela empresa do lucro, vezes 12%, que é a taxa de retorno investida. Ou seja, o G, nesse caso aqui, vai ser de 8,4%, a taxa de crescimento. Substituindo na fórmula, o valor dessa ação vai ser quanto agora? 1, né, vezes 30%, que é o dividendo, dividido por 0,16, que é a taxa de retorno exigida pelo acionista, menos 0,084, né, ou seja, 8,4%, que é a taxa de retorno do valor reinvestido, tá? Do juro, do lucro retido pela empresa, né? Que ela vai reinvestir. Então, nesse caso aqui, o que está acontecendo? Olha o preço da ação. O preço da ação caiu. Tá? Era de 6,25, né? Inicialmente. E aí, como a empresa fez essa atrapalhada aqui, né? Investiu num projeto em uma taxa de retorno mais baixa, o preço da ação caiu. Caiu para 3,95. Tá? Ou seja, quando a taxa de retorno do valor reinvestido, tá, nesse caso aqui de 12%, for menor que a taxa de retorno exigida pelo acionista, que nesse exemplo aqui é 16%, a empresa destrói valor. Ela destrói a riqueza do acionista. Ok? Ela vai corroer parte dessa riqueza. Então, o acionista tinha uma ação que valia 6,95,
6,25, né? Desculpa. E agora, essa ação dele vale 3,95. Então, desvalorizou a ação. Tá? Destruiu o valor. Destruiu a riqueza, o patrimônio do acionista. Tudo bem, gente? Vou caminhar aqui. Tá? Exemplo 3, pessoal. Uma empresa projetou o lucro por ação para o próximo exercício de R$ 4,50 e considera que a taxa de retorno exigida para os acionistas é igual a 15% ao ano. Calcule o valor da ação, considerando-se que a empresa distribuía integralmente os seus lucros como dividendos. Tá? Então, o lucro 100% vai ser dividendo. Então, tá aí, ó, o preço da ação, eu posso calcular pela fórmula de perpetuidade, né? D sobre K. O preço da ação é quanto? R$ 4,50, tá? Que vai ser o dividendo dela, né? Na perpetuidade, a empresa está dividindo, né? Supõe-se aqui que ela está tendo esses dividendos perpetuamente e ela está distribuindo 100% dos dividendos. Está aqui no enunciado. Tá? Que ela vai distribuir todo o dividendo, todo o lucro dela sobre dividendos. Então, vai ser 4,50, que é o lucro por ação, dividido pela taxa de retorno, que é 0,16. Então, o preço dessa ação é de 30. Tem que ser de 30. Tá? Mais que 30, não vale a pena comprar essa ação. Se tiver menos que 30, pode comprar. Tá? Tá fazendo um bom negócio. Tudo bem, pessoal? Bom, Tranquilo. continuando aqui. Letra B. Calcule o valor da ação considerando que a empresa tem um payout de 40%. Então, ela distribua 40% para o acionista do lucro dela. Né? Distribui sob a forma de dividendo 40% do lucro dela. E que a taxa de retorno do reinvestimento, né, o retorno sobre o capital próprio da empresa, seja de 15% ao ano. Então, ó, o que vai acontecer? O G, que é a taxa de crescimento, vai ser B vezes R. B, então, vai ser 60%, né? Então, 100% menos 40% aqui do payout, vezes a taxa de retorno do reinvestimento, que é 15%. Então, 0,6 vezes 15% vai dar 9%. Essa é a taxa de crescimento do dividendo dessa empresa. Logo, o preço da ação vai ser quanto? 40%, que é o dividendo, vezes 4,50, que é o valor, né, do dividendo, calculado, né, tá lá no enunciado, tá? Dividido por 0,15, que é a taxa de retorno, menos 0,09, né, ou 9%, que é a taxa de crescimento. Então, isso aqui vai dar quanto? Resolvendo isso aqui, olha, o preço da ação é de R$ 30. R$ 30 por ação. Aqui, olha, o que aconteceu? Olha, antes, né, era de R$ 30 por ação, né, na parte A do exercício. E aqui, olha, continua sendo de R$ 30 por ação. Então, o preço da ação não se alterou. Por que isso aconteceu nesse caso? O preço da ação é o mesmo, admitindo a estabilidade dos dividendos, ou o seu crescimento anual, em decorrência do reinvestimento planejado. Tá? Aqui, olha, os dividendos não se alteraram. Nesse caso aqui, ó. Por que isso está acontecendo, pessoal?
Isso ocorre, desculpa, né? Os dividendos se alteraram aqui, né? Antes era, desculpa aqui, tá? Antes era 100% e agora passou a ser 40%, né? Estava aqui 100% de dividendos, né? 4,50, e aqui passou a ser 40% de 4,50. Então se alterou. Mas por que aconteceu isso aqui? Isso ocorre pois a taxa de retorno para o capital reinvestido é a mesma taxa de retorno exigido pelo acionista. Tá? Então, o acionista, ele esperava uma taxa, ele espera uma taxa de retorno de 15%, tá? E essa empresa também está reinvestindo a parcela do lucro retido também a 15%. Então está aqui, ó, 15% aqui, ó. Então, nesse caso, pessoal, o que está acontecendo? O preço da ação vai ser o mesmo. Tá? Porque a taxa de retorno do capital reinvestido é a mesma do exigido pelo acionista, da taxa exigida pelo acionista. Então, o acionista espera uma taxa de 15% de retorno e a empresa está reinvestindo o lucro retido também a 15%. Então, isso não vai mudar nada para o acionista, né? É intuitivo também, né? Ele quer ter 15%, no nosso caso aqui, e a empresa está reinvestindo também a 15%. Então, isso não vai gerar valor adicional para o acionista, não vai trazer riqueza para ele. A ação vai ficar com o mesmo preço. Ok? Por que aconteceu isso? Porque a empresa não reinvestiu o lucro retido a uma taxa maior do que a taxa de retorno esperada pelo acionista. E também não reinvestiu uma taxa menor, que levaria a uma queda do preço da ação. Então, no final da história, o retorno do acionista vai ser indiferente. Não vai mudar. Então, o preço da ação permanece o mesmo. Beleza, gente? Tudo bem? Beleza. Beleza. Bom, pessoal, então é isso. Tá? Terminamos esse capítulo. Tá? Que trabalha com indicadores e valuation de ações. Tá? Boa, professor. Terminamos, né? São 10 horas, também terminamos a aula, né?